Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, arquitetos e arquitetas de plantão, sabadão. Resultado de um questionário que nós fizemos para vocês, que é como precificar. Então, cinco dicas para precificar os seus projetos corretamente e ainda mais ter lucro. Vamos lá, então, antes de mais nada, gostaria que todos vocês pudessem chamar outras pessoas para que possam ver esse conteúdo. Meu nome é Guilherme. Alô, alô, bom dia, Juliano. Jerusa, bom dia, bom dia. Vamos começar aqui mais uma live essa live é resultado de um questionário que a gente fez para saber quais são os melhores temas para nós discutirmos sobre carreira de arquitetura. E nós vamos falar hoje sobre precificação. Isso mesmo. 5 dicas para precificar os seus projetos corretamente e ter lucro. Bom dia, Jerusa. Vamos lá. Essas lives, elas vão fazer parte de uma grande maratona, que é a Maratona Profissão Arquiteto. Serão 20 lives diárias que nós vamos fazer aqui para esclarecer temas importantes da nossa profissão de arquitetura e também poder fazer com que essas lives ajudem você arquiteto, você arquiteta, a ter uma vida melhor, uma vida de mais felicidade e de mais tranquilidade. E esse trabalho faz parte todo de um processo que nós estamos fazendo, que é como viver da sua arquitetura e ter uma carreira de sucesso. Por isso, dia 6 de abril, exatamente, daqui a alguns dias, nós vamos fazer uma Masterclass. Isso, uma Masterclass às 19 horas. Então, se vocês quiserem saber mais sobre isso, fiquem atentos aqui no nosso site, no nosso Instagram, que nós vamos dar todas as orientações dessa Masterclass, que vai ser imperdível, vão trazer muito assunto. Carol, olha só, Carol, tudo bem? Juliano, olha, o Juliano disse aqui que foi meu aluno na PUC, bacana, vamos lá. Então vamos falar aqui de vários assuntos bacanas. Uma coisa importante sobre precificação sempre é como surgiu essa questão de precificação e como ficou tão confuso esse processo de precificação. Antigamente, né, aí são as pessoas mais antigas, nós tínhamos como base uma tabela só. E isso facilitava a nossa vida. Era a tabela do IAB. Então todo mundo usava essa tabela e não tinha muita confusão. Geralmente essa tabela era mais alta e as pessoas davam desconto e existia uma referência nacional muito clara. E isso é uma coisa muito bacana. Agora, com a vinda do CAL, vinda de outras formas de cobrança, tudo isso ficou muito confuso. E a ASBEI, a Associação Brasileira de Escritório de Arquitetura, tomou a dianteira de estudar, né, todas as formas de cobrança no mundo inteiro, certo? Então, no RIBA, nos americanos, todas as associações, todas as entidades que lidavam com arquitetura e como cobrar, todos esses dados foram internalizados e foi feita uma discussão, né, de como fazer essa cobrança. E a partir daí saiu a forma de precificação da ASBEIA, que foi a base, né, do Colégio de Arquitetos para fazer a tabela do CAL. E a partir daí nós temos uma tabela muito mais complexa, que não só trazia a questão da arquitetura, mas também do interiores, paisagismo, urbanismo, e criou uma série de referências importantes dentro dos honorários. E isso, claro, que criou uma confusão. Nas escolas isso não é ensinado, isso não é falado, e claro que não é falado, não é treinado, não existe forma de a gente poder fazer uma referência nacional. Então, todas essas discussões criaram esse problema de como cobrar. E é isso que nós vamos falar nessa live aqui. Muitas pessoas utilizam ainda utilizam as tabelas como referência. E essas tabelas são ainda um método antigo de cobrança, que é a forma de cobrança por metro quadrado. É uma forma que nem sempre vai garantir a lucratividade e é uma forma que é referência, mas não é o
perfeito, não é o ideal para vocês. O ideal é fazer uma cobrança por hora. Porque cada trabalho, independente se for um trabalho de interiores, paisagismo, arquitetura, eles têm diferença. Vocês veem, na questão de um médico de maior renome, maior credibilidade, ou já está muito mais tempo no mercado, tem um preço, e os médicos novos têm outro. E isso faz com que haja uma confusão de números. Então é muito importante nós termos a real ideia de quanto nós estamos cobrando através do controle de horas. E essa forma de controle de horas nós vamos falar no nosso curso da carreira de sucesso de arquitetos, que nós vamos ensinar vocês a como fazer isso. Mas a princípio o que nós temos que dizer é isso. Mas para deixar aqui uns temas muito claros para você de como se faz isso, nós vamos falar de algumas realidades de cobrança, né? Então, vou contar alguns casos que aconteceram da minha experiência. Porque o que mais importa é saber não quanto a gente cobra, não é o preço, mas é o valor do nosso serviço. Isso mesmo. A gente tem que saber o valor do nosso serviço. Uma garrafa de água custa muito barato. Uma garrafa de água no deserto custa muito mais caro. Então, toda é uma questão de oportunidade e outra coisa é uma questão de valor. Uma garrafa de água normal, que é vendida em qualquer bar, tem um valor. Uma garrafa de água francesa vindo de uma fonte especial, com alguns predicados diferentes, tem outro valor. Então também a qualidade faz a diferença, né? Bom dia, Paola, bem-vinda, bem-vinda. E todas essas questões de qualidade, de valor, é que nós temos que trabalhar. É quanto valor que nós damos para o nosso trabalho. E isso vai dar a referência de quanto nós valemos. Eu vou contar uma história divertida de um cliente de origem árabe. Você sabe que um cliente de origem árabe gosta muito de negociar. E às vezes nem é por uma questão de preço, é uma questão cultural. Eles gostam de negociar. E numa segunda-feira de manhã, eles não gostam de maneira alguma de perder, porque, claro, a primeira venda da segunda é que define toda a semana. Também a primeira compra da semana também define a semana. E foi numa reunião de segunda-feira que eu fui apresentar um orçamento de um paisagismo do edifício. E nesse paisagismo, ele sempre, antes de mais nada, ele dizia, tá caro. Né? Era muito, muito engraçado. E como eu já tinha feito um curso de negociação, eu já fui preparado para dizer todas as vantagens, ou seja, quais são os predicados do meu projeto para que ele pudesse ver valor dentro do projeto. Eu já havia estudado o projeto e já tinha visto que tinha 2 portões, então eu disse, puxa, a gente pode economizar no portão, olha quanto o senhor vai ganhar. Nós vamos aumentar o jardim, o prédio vai ficar mais bonito. Né? E ele disse, não, realmente, isso é muito barato, um portão sai barato, jardim eu vou gastar mais, né? Então ele dizendo, não vou economizar. E nessa conversa nós fomos trocando ideias de valor. E eu falei, eu consigo mais 3 vagas para o senhor. E esses 3 vagas, certamente, na época, uma vaga saía R$5.000 para ver como foi há muito tempo. E eu disse, bom, o senhor ganhou aqui mais 3 vagas, né? E isso vai dar, sei lá, no valor de hoje, mais R$15.000, né? Cada vaga, R$45.000. E esse projeto nós estamos cobrando R$5.000 do dinheiro da época. E eu disse, você vai ganhar R$15.000, né? 5.000. Então você vai triplicar o valor do projeto. E ele disse, não. E aí foi uma questão de vendedor, vem na hora, assim, cada vaga nós vendemos por 10.000. Eu disse, então nosso projeto é de graça, então o senhor fecha, por favor, feche esse contrato. E ele fechou por R$5.000. Isso já faz muito tempo, acho que mais quase 30 anos. E foi muito divertido, porque todo o processo, ele é em cima de valores, né? Oi, Marci, Camila, tudo bem? Que bom ter vocês aqui. E essa questão de mostrar o nosso valor é que deixa muito claro, né? Aureo-san, Florianópolis aqui com a gente, nosso professor. Muito bom ter você aqui, Aureo. E tudo isso de mostrar o valor
que é o real significado de como nós vamos ter sucesso no nosso processo de precificação. Então, é mostrando o valor é que a gente vai ter. E a precificação se dá exatamente nesse trabalho de mostrar o quanto nós valemos, de quanto nós economizamos para o empreendedor, para o cliente, né? Quanto ele ganha com os nossos serviços. Então, o preço, ele varia muito. Então, dizer assim, dentro de uma tabela eu vou cobrar tanto, isso é uma coisa muito etérea, né? Porque existem arquitetos de vários tipos, de várias entregas, e o que a gente tem que fazer é exatamente mostrar o nosso valor. Certo? Para quem está chegando agora, a gente tem que falar que no dia 6 de março, viu, Áureo? Viu, Márcio? Dia 6 de março, às 19 horas, nós vamos fazer uma masterclass para falar exatamente disso. Sucesso na carreira de arquiteto. Nós vamos dar dicas muito quentes, muito importantes, para que você tenha sucesso na carreira de arquiteto. E por enquanto não chega essa masterclass, nós vamos fazer, Áureo, nós vamos fazer 20 lives, exatamente, 20 lives diárias em que nós vamos colocar muitos assuntos importantes para que vocês possam já experimentar um pouco dessas dicas de muitos anos de profissão, hein, Áureo? Já são 38 anos de formado, 33 de empresa, e eu quero trazer essas dicas, já que esse ano eu fiz 60 anos, né? Quero compartilhar com vocês essas dicas e trazer muitas dicas para que vocês possam ter sucesso na carreira de vocês. Então, vamos falar então, enquanto essa masterclass não chega, vamos falar também de outras dicas, né? Então, as 5 dicas, que é o tema da nossa live aqui. Oi, Amin, tudo bem? Muito bom ver você aqui, Amin. De Cuiabá, estivemos juntos aí algumas semanas atrás, foi muito bacana o nosso trabalho lá. Vamos lá, 5 dicas. Então, o centro dessa live, 5 dicas de precificação que vão ajudar a você ter mais lucratividades. Primeira dica, faça uma referência alta. Antigamente nós tínhamos a referência da tabela do IAB, hoje nós temos a referência da tabela do CAL, né? Então pega essa referência, geralmente são referências mais altas, e coloque. Este trabalho custaria, pela nossa tabela, da nossa categoria, sairia X. Geralmente essa tabela é uma tabela para escritórios maiores, então é uma tabela com referência alta. E a partir daí, dê o desconto a partir da tabela. A referência alta ajuda a dizer, esse carro custa X reais, né? Custa 200 mil reais, mas eu estou vendendo por 100 e pouco. Então, a referência alta ajuda a colocar você em outro patamar, né? E isso é muito importante para que a gente possa referenciar. Quando a gente vai, tem estudos científicos de vinhos. Então, sempre que a gente coloca um vinho, né? No caso de onde estou morando, em Lisboa, você coloca um vinho de 5 euros e coloca ao lado muitos vinhos de 7, de 10, de 20 euros, esse vinho, que é da mesma vinícola, ele passa a ser um vinho muito barato, apesar de eles ser de 7 euros, certo? Porque um vinho, até temos vinhos de 2 euros lá, muito bons. Então, essa referência de botar algo mais caro faz com que o seu preço pareça mais barato. Então, sempre a dica número 2 dê desconto a partir da referência do CAL, a referência oficial da nossa profissão. Aí, Vanessa chegou agora de Fortaleza. Nossa equipe toda estava em Fortaleza. Vanessa chegou agora, já deve estar com sono. Pegou um voo às 4 da manhã, voltou de Fortaleza. Bem-vinda, Vanessa, aí. Chegou, deve estar chegando em Curitiba agora. Lucas Guerra, Clarissa, tudo bem? Vamos lá, então, estamos na segunda dica, vamos para a terceira dica. Aqui já é uma dica de precificação e negociação. Se o cliente pedir desconto, dê o desconto, mas peça para ele diminuir o escopo. Isso mesmo. Se nós temos um projeto e nós temos um escopo completo, e se o cliente pedir desconto, sempre peça uma contrapartida. Peça um tempo a mais para fazer, peça retire alguns detalhamentos, retire alguns itens para que esse desconto seja realmente uma forma de
diminuir o trabalho também. Então fica aí a terceira dica, né? A quarta dica sobre precificação: coloque sempre no preço o retrabalho, um item que seja um gatilho de retrabalho. Se vocês mudam uma fase depois dela aprovada, essa fase tem que ser cobrada novamente. Então, sempre cobre o retrabalho. E aí, Letícia, tudo bem? Bem-vindas aqui à nossa live dos 5 dicas de como cobrar, como precificar. Então, essa precificação, quando nós temos a precificação do retrabalho, colocando o preço por hora e quantas horas nós vamos gastar nesse retrabalho, faz com que, caso o cliente mude de ideia, a gente possa cobrar isso sem nenhum problema, porque está no contrato. E a quinta dica muito importante, que é muito bacana, que são os impostos e taxas. Geralmente, nós não colocamos junto do preço os impostos, né? Nós, por exemplo, nós trabalhamos para empresas, nossos trabalhos são todos taxados, são todos eles cobrados com todos os impostos. Então, o que a gente faz? Para deixar claro o que é o nosso honorário e o que é um honorário, um valor de imposto, a gente coloca: nosso honorário é X e os impostos são Y. A soma dos dois é quanto que o nosso cliente tem que pagar. Mas aí fica claro que aquele valor que ele está contratando, uma grande parcela dele, né, 20 e poucos %, ele é essencialmente de imposto. Por isso, na negociação, fica mais claro que o valor não é o valor cheio, né? Então, é muito bacana a gente colocar isso. Letícia também chegou de Fortaleza, nossa equipe, minha sócia querida, a gente deve estar com muito sono, chegou agora de Fortaleza do voo também. E nós estamos falando aqui, Letícia, é da nossa Masterclass que nós vamos fazer dia 6 de abril, às 19 horas. Fique atento aqui no nosso canal e que vocês vão poder ter as informações de como entrar nessa Masterclass que está sendo preparado e vai estar muito bacana para vocês. E a Jerusa, nossa coordenadora, ela que coordena todo esse espetáculo aqui das 20 lives, da Masterclass e de todo esse trabalho, ela também nos falou, está criando um canal no Telegram. Isso mesmo, o canal do Takeda, que nós vamos fazer lá, colocar todas as dicas e deixar para que vocês possam rever esses vídeos, as dicas e também todo o material para que a gente possa desenvolver essa nossa carreira de sucesso de arquitetura. E vamos lá. Também, nesse trabalho de precificação, um dos problemas é muito importante que a gente fale é o over-deliver. O que é o over-deliver? Sempre quando vocês fizerem algum trabalho, sempre coloque um pouco de horas a mais para fazer uma entrega a mais. E num restaurante, quando vocês vão no restaurante e vocês recebem um brinde, você recebe um carinho, uma entradinha, alguma coisa, um drink, tudo isso nos cria uma experiência diferenciada. Só que muitas vezes nós não colocamos isso na precificação. E aí o que acontece? Quando não é colocada na precificação, esse valor ele passa a ser um custo. Então é muito importante que a gente faça o over delivery, mas coloque na precificação esses valores dessas gentilezas para que a gente não tenha uma perda de recurso na hora de cobrar. Então, o over delivery é um dos itens fundamentais para melhorar a experiência do nosso cliente. Fazer o over delivery é fazer um desenho a mais, é criar uma solução diferenciada, é entregar um detalhamento a mais que o cliente não estava esperando. E isso faz da experiência dele uma experiência nova, uma experiência diferenciada, de entrega. Todos gostam de brinde, por mais tolo que seja o brinde, todos gostam de um carinho, e esse carinho os arquitetos têm que aprender a fazer, porque essa percepção de valor faz com que vocês tenham sempre mais indicações. E as indicações são a base do nosso trabalho. Indicações de clientes, e sempre indicações de clientes são muito valiosas, e nós vamos falar isso na nossa área
de discussão de marketing, quando nós vamos falar da importância dos clientes na hora de conseguirmos novos trabalhos. Como o tema aqui é precificação, nós estamos falando exatamente das armadilhas que acontecem. Não colocar os impostos, não colocar todas as horas que nós vamos gastar no nosso trabalho e não colocar exatamente, não deixar claro quando nós dermos desconto o que nós vamos retirar do nosso escopo. Porque não existe milagre, pessoal. Não existe milagre. Todo desconto que é dado, ele tem que ser substituído por um tempo a mais que nós vamos dedicar ao cliente. Então, tirem algum elemento e façam essa negociação. Muitas vezes nós, arquitetos, não temos essa mania de negociar, e é muito importante, nós temos que aprender a negociar, e esse é um dos temas das nossas 20 lives diárias que nós vamos fazer aqui. Então, fiquem atentos que muita coisa vai acontecer nesses próximos dias, né? Essa é a primeira live, esse já é o resultado de um questionário que nós enviamos à nossa base, e também nós vamos perguntar aqui para vocês qual é o tema que vocês gostariam de ver nessas lives, que é muito importante. Temos algumas ideias, já estamos desenvolvendo esses temas, mas nós queremos também a participação de você, né? A Letícia está falando, saber estipular o tempo gasto em cada processo de trabalho é fundamental. Sem dúvida, Leti, isso é muito importante para a gente poder saber qual é o valor, né, do nosso trabalho. E a live de amanhã nós vamos falar sobre os 3 erros que te impedem de se destacar no mercado de arquitetura. O Brasil é o segundo país, pessoal. É o segundo país que possui mais arquiteto per capita, né? Só perdendo para o Paquistão ou Turquia, é um país desse, eu vou ver e vou falar para vocês. Então, nosso país é um país que tem muitos arquitetos, né? E se ele tem muitos arquitetos em termos relativos, né, de forma per capita, ele também tem uma série de concorrências. Por isso, amanhã nós vamos falar exatamente os 3 erros que te impedem de se destacar nessa multidão. Nós vamos trazer muitas dicas importantes, como essa que nós trouxemos hoje, dos 5 dicas da precificação. E não esqueçam, nós vamos estar agora a partir de amanhã, nós vamos estar no Telegram, no canal do Takeda, e nós vamos também fazer 20 lives todos os dias, para que no dia 6 de março vocês possam ter já algumas ideias de como vai ser a Masterclass, né? A Masterclass que vai ser às 19 horas, viu, Áureo? 19 horas, marca aí na agenda, dia 6 de abril, Masterclass, que vocês vão amar, que nós vamos fazer o nosso lançamento do nosso curso. É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram. Divulguem essa live, aconselhem aos seus colegas, seus amigos, para que cada vez mais nós possamos criar um grupo de arquitetos cada vez mais consciente da necessidade de nós trabalharmos o empreendedorismo. Nós temos todas essas dicas importantes de venda, de precificação, de negociação e, mais do que isso, fazer um trabalho de autoconhecimento. Todas essas lives também nós vamos trazer dicas importantes para que a gente possa nos autoconhecer e, a partir do autoconhecimento, fazer um upgrade da nossa carreira e podermos, sabendo os nossos defeitos, as nossas virtudes, nós podemos melhorar a nossa capacidade de desenvolver os nossos trabalhos e ter o sucesso na nossa carreira. Se alguém tem alguma pergunta, quiser botar aqui, a gente pode trabalhar, temos 5 minutos ainda. Enquanto isso, eu vou falar de um outro case aqui, muito bacana, de precificação, que é como a gente pode precificar os nossos trabalhos, né? Fazendo uma definição clara do nosso escopo. Um grande problema, né? Aí vai a 6ª dica, né, da live de hoje. Um grande problema da nossa precificação é não descrever o escopo. E isso é um trabalho que a Letícia faz de forma majestosa aqui na nossa empresa, que é deixar bem claro o que é um entregável. Se nós vamos fazer um over-delivery, um over-delivery, que é entregar a mais, nós temos que deixar muito claro o que nós estamos entregando. Se nós vamos comprar uma viagem, sempre é colocado
quais são os trechos da viagem, qual é a categoria do voo, quais são os dias de hotéis, quais são os hotéis, quais são os restaurantes, quais os passeios que estão inclusos no nosso pacote. E aí, a partir daí, é possível fazer um brinde, um bônus, né? Agora, quando nós não escrevemos o real, nosso escopo de uma forma muito clara e correta, o que acontece? O cliente acha que nós temos que fazer tudo. Então, esse é um erro brutal que muitos arquitetos fazem. Eles veem projeto de interiores de X ambientes e não especifica o que é esse projeto. Se ele é um estudo, se ele é um estudo com detalhamento, ou se ele é um estudo com detalhamento de marcenaria, ou é um estudo com detalhamento de serralheria, se é um estudo com projeto executivo e acompanhamento de obra. Tudo isso é diferente. O combinado não sai caro, exatamente, Leti, né? Combinar antes é muito importante. A Leti aqui está me dando as dicas. Também não esquecer de definir os prazos. Muitos clientes colocam isso, cobram um prazo, mas por quê? Porque nós não colocamos todo o passo a passo do nosso trabalho. Então, definir o passo a passo faz com que o cliente ele saiba os momentos de reunião, saiba os momentos de entrega e nesse ponto, vocês de novo podem fazer ele ficar muito satisfeito, entregando antes do tempo, né? Essa é uma técnica muito bacana. Deixe todo o calendário ali claro e deixe uma folga para que quando vocês entreguem 1 dia, 2 dias antes, 3 dias antes, o cliente fique realmente impressionado e veja que a dedicação de vocês está sendo maior. Então, é bem bacana vocês fazerem também esse over-delivery, mas ele vai só ser percebido na medida em que a gente coloca claramente os entregáveis no escopo, com calendário, com datas e deixa isso muito bem especificado. Isso é muito bacana para que a gente possa criar essa sensação de entrega. E essa sensação de entrega é muito importante. O cliente ele tem que achar que pagou pouco. Isso mesmo. Essa sensação que o cliente tem que ter. Então a gente vê muitos arquitetos que cobram um valor muito baixo, mas também entregam pouco. E certamente isso é um grande tiro no pé, é um grande retrocesso, porque ele entregando pouco, a sensação e a percepção do valor do cliente é de que ele ganhou pouco, certo? Que ele não teve uma vantagem. Mas agora, quando nós cobramos de forma correta e nós entregamos a mais, a sensação do cliente é uma sensação de muito prazer. Agora mesmo, hoje, nessa madrugada, né, a Letícia está chegando agora, eu cheguei às 3 horas da manhã, nós viemos de um workshop em Fortaleza, de um projeto no litoral do Piauí. E foi um workshop de 3 dias, um trabalho muito intenso, e no final, o que foi muito bacana é ouvir não só dos diretores, dos proprietários, né, o quanto que a empresa ganhou e quanto isso pode ser um marco no desenvolvimento dessa empresa. Então, isso não tem preço. Entreguem sempre a mais. E vocês vão ter clientes eternos, clientes que vão estar agradecidos, clientes que sempre vão achar que estão recebendo muito mais do que eles pagaram. E esse cliente passa a ser um cliente de muitas e muitas vezes, de muitas repetições, de muitas recontratações para a vida de vocês. Então, essas são as dicas das 5 dicas de precificação. Eles estão muito ligadas a estratégias comerciais, estratégia de atendimento, estratégia de negociação, mas tudo isso faz parte da nossa vida, da carreira de sucesso para a arquitetura. É dessa forma que ele se distingue, dessa forma que a gente consegue ser melhor. Obrigado pela presença de vocês e não deixe, amanhã, 11 horas, vamos estar aqui para mais uma live das nossas 20 lives da profissão arquiteto. Obrigado, um abraço, bom final de semana e até amanhã. Valeu!